Olha, um abraço todo especial para os assinantes da NET espalhados em toda a cidade de Sorocaba. Com que satisfação a gente desenvolve dentro aqui do nosso painel social mais uma edição do Painel Saúde. Acho que a nossa deputada Maria Lúcia não vai entender rigorosamente nada quando fala painel disso, painel daquilo, mas o que vale é a participação conosco aqui do deputado estadual Maria Lúcia. Aliás, eu estava devendo esse programa já há algum tempo, mas ela tem uma agenda carregadíssima, né? Entrou de cabeça na política, não dá mais aula, não tem mais a questão da advocacia, não exerce mais, enfim, só quer saber de política. E que bom, porque nos representa muito bem na Assembleia Legislativa. Aliás, não só a nós sorocabanos, mas como muitas cidades aqui da nossa região. Tem muita coisa importante para abordarmos, principalmente no campo da saúde. Tem uma lei bacana da deputada, isso já tem algum tempo, que é aquela coisa de garantir assistência às mulheres vítimas, né, de violência sexual. A gente vai falar muito a respeito disso, até fazendo um contraponto com a Lei Maria da Penha, que segundo levantamentos aí, né, quer dizer, não está com toda a eficiência que se buscava. Mas é um assunto para abordarmos aqui no transcorrer do programa. Será que esta lei precisa de algum aprimoramento? Será que a Assembleia está fazendo alguma coisa no que diz respeito a isso? Mas enfim, é tudo que a gente vai saber da deputada que prazerosamente está aqui conosco, encontrou um espaço na agenda para participar conosco. Está tudo bem, deputada? Tudo bem, é um prazer enorme estar aqui com você, Moreto. Você é uma pessoa, um jornalista muito respeitado, acho que nós gostamos muito, é uma oportunidade de nós colocarmos o nosso trabalho no conhecimento da população. Tá certo, ela está indo para uma terceira possibilidade de reeleição, para um quarto mandato. E isso já começa desde já, embora as eleições sejam no ano que vem, ano de 2014. Vamos para o rápido intervalo e a gente já volta pelo 16 da NET dentro do nosso painel social, painel saúde, é por aqui que a cidade sempre se vê. Muito bem, nós voltamos aqui pelo 16 da NET, mais uma edição aqui do nosso painel social. Lembrando que nós temos aqui um site disponibilizado para vocês assinantes, para quem nos acompanha, nos prestigia com audiência, né? Que é o www.net.bv.br/mídia. Através deste site você acessa a cidade de Sorocaba, a programação local, enfim, dá para se saber em que momento o programa é reprisado. De maneira oficial, sempre aos sábados, sempre a partir das 10 horas. Para você que nos acompanha também nos horários alternativos, é evidente que fica aqui nosso melhor. Muito obrigado. Deputada, mídia tem sido generosa, tem dado espaço para que a senhora possa mostrar, exibir, na verdade, todas as atividades que desenvolve na Assembleia? Tem sido bom esse relacionamento ou não? O relacionamento é bom, mas o espaço é pequeno. Ah, é? Poderia ser um pouco mais, né? Poderia ser um pouco maior, porque assim, o ritmo de trabalho tem sido bem intenso na nossa região e muitas vezes a gente não consegue encontrar o espaço para que a população tenha conhecimento. Não é pela vaidade do trabalho, Sim, mas pela necessidade de prestação de contas. Mas essa é uma oportunidade aqui que você está dando para nós conversarmos com a população, porque muita gente às vezes não sabe o que o deputado faz, o que ele está fazendo. Às vezes fala, não te vejo faz tempo. Não me vê porque, graças a Deus, você me ajudou a me eleger, eu estou lá trabalhando na Assembleia. Por você, né? Exatamente, por ele, né? Pela população, claro. Indo nas secretarias, contato com o governador, quer dizer, não se restringe a atividade parlamentar à Assembleia Legislativa, mas sim fazer a ponte entre os prefeitos e vereadores e os secretários de Estado, entre o governador e os prefeitos. Então, é uma atividade também de representatividade da nossa região. Então, ela vai além. Então, muitas vezes, como é um assunto que muitas vezes é difícil de conseguir que ele seja divulgado, então, às vezes, não tem um espaço necessário. Mas o meu relacionamento com a mídia sempre foi ótimo, tanto a mídia distrito, televisiva, rádio. Aliás, também a rádio eu acho que é um canal muito importante também de comunicação com a população, né, tradicional. Muito rápido, interativo. Né? Interativo porque a pessoa não tem que necessariamente parar, ela vai fazendo outras atividades e também ouvindo aquilo que você está falando. É bem por aí. Agora o detalhe, quando essa mídia cobra, é saudável isso, dá chance para explicar determinadas coisas ou atrapalha um pouco? Não, eu acho que a mídia faz o papel adequado. Claro, né? Claro. Ela tem jornalisticamente. Que cobrar, ela tem que cobrar, porque na verdade aí cria até um espaço, uma oportunidade de muitas vezes nós explicarmos às vezes aquilo que a população não entendeu, ou às vezes até a mídia interpretou de uma maneira e a outra. Eu acho que toda vez que se questiona, eu acho que é um ato de liberalidade, é importante. Aliás, eu sou uma das pessoas que mais me preocupa com a liberdade de imprensa. Acho que a liberdade de imprensa é fundamental para que a população tenha acesso à verdadeira informação de uma forma mais democrática. Deputado, é isso mesmo? Estamos indo para um quarto mandato, uma terceira reeleição, o trabalho já começa a partir de agora. Em termos de campanha mesmo, né? Porque todo o trabalho desenvolvido já é uma base, né?
Na verdade, como eu estou no meu terceiro mandato, tradicionalmente eu serei candidata a deputada estadual pelo partido. Sim. Mas é uma oportunidade boa para que você reavalie como é que está o seu trabalho perante a população, né? Na hora da votação é que você percebe, bom, que o seu trabalho foi ou não aprovado. Eu acho que é uma forma de você dimensionar como é que a população está vendo o trabalho que você faz por ela. Perfeito. Aí vem o seguinte questionamento. Estar à frente de duas frentes parlamentares, estou certo? Tá certo. Tá. E presidindo uma comissão das mais complexas que nós temos na Assembleia, que é de Constituição, Justiça e Redação também. Isso atrapalha um pouco? Toma um pouco do tempo ou não? Além de já ter sido, me perdoe, além de já ter sido, como é que a gente costuma dizer lá? Esteve à frente do partido. Sou presidente do PSDB em Sorocaba. Tá, em Sorocaba também. Exemplo que aconteceu lá em 95, agora repetiu em 2013. Tá, mas foi da base do partido, esteve à frente, e também foi vice do governador na Assembleia. Quer dizer, isso tudo não atrapalha um pouco a gente? Na verdade, assim, eu sou uma pessoa extremamente bem organizada. Nós temos que dar conta daquilo que a gente assume. Como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, é uma comissão extremamente importante, porque todos os projetos que entram na Assembleia passam necessariamente por ela. Sim. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque é ali que se convocam o secretário, o governador, enfim, toda uma atividade, se aprovam os projetos que vêm do Executivo, do Tribunal de Justiça, dos deputados, etc. Com relação às frentes, eu presido a frente contra motoristas criminosos, que essa frente vem caminhando, que é uma frente que começou já o ano passado, e coordeno também, presido a frente agora para remédios na desoneração tributária, quer dizer, pedindo remédios mais baratos para que a legislação seja modificada para que nós possamos alcançar o nosso objetivo. Então, assim, e fora, assim, eu tenho um escritório aqui em Sorocaba, estou atendo a população aqui e também atendo no gabinete em São Paulo. Então, é a questão de você conciliar de uma forma organizada para que você possa dar conta de tudo. É puxado, é bastante cansativo, mas assim, eu me sinto gratificada cada vez que uma conquista acontece. Tá certo, mas dorme, come, vez ou outra passeia, né? Menos do que gostaria. Menos do que poderia e gostaria, né? Bom, já que nós citamos a questão dos remédios mais baratos, não sei se de repente não cria uma certa indisposição com o próprio governo, porque só do ICMS hoje, nós temos algo em torno de quase 18%. Somado mais os outros encargos, nossa senhora, vamos parar lá uns 34%. Como é que é isso? Eu percebi nesse trabalho que eu estou fazendo junto a essa frente, nós tivemos uma reunião com o secretário da Fazenda. O secretário da Fazenda a gente faz para cumprir tabela, porque normalmente eles não querem ceder. Nada flexível, né? Eles estão preocupados com a questão da arrecadação. Sim. O governador Geraldo Alckmin, já percebi uma sensibilidade muito grande, tanto que ele pediu que o secretário particular dele nos atendesse para que nós começássemos uma conversa nessa direção. Ele está propenso a reduzir, é isso? Na verdade, ainda não tive um posicionamento dele, mas percebi, no momento em que ele abre esse espaço, nós teremos uma reunião com ele futuramente, nós estamos nos organizando para isso, mas o nosso trabalho vai em cima de todos os dados estatísticos que nós colhemos, quer dizer, são dados reais, 50% da população não consegue adquirir todos os medicamentos que são receitados pelos médicos. Isso é fato. Então o que acontece? Normalmente quando você chega numa farmácia, principalmente os idosos, porque pesquisa identificou, acho que do PROCON, que a classe mais endividada no país são os idosos por conta da saúde e dos medicamentos. Se gasta com remédio. Então, qual que é o nosso papel? Não é iniciativa do Legislativo, quer dizer, eu não posso entrar com um projeto de lei para alterar essa situação, mas a minha obrigação como legisladora é criar condições. Primeiro, nós estamos colhendo assinaturas, nós já estamos com 6.000 assinaturas colhidas em Sorocaba e mais 2 cidades da nossa recentemente região. Em Votorantim, né? Semana passada foi em Votorantim, né? E Iperó. Precisa de quantas, deputado? Nós, na verdade, nós não estamos estimando, quanto maior o número, melhor para sensibilizar a população. E amanhã eu participo num grande congresso do setor farmacêutico, onde vão ser lançadas uma campanha para colher 10 milhões de assinaturas. Por favor, vá argumentar, porque não é fácil brigar com aquele pessoal lá. Então, assim, na verdade, o que nós queremos? Nós queremos que essa taxa de 18% que incide sobre os medicamentos no estado de São Paulo, que ela seja reduzida pelo menos para 12%, para que nós possamos melhorar o acesso da população aos medicamentos.
E o que nós vamos querer convencer o governador, que essa questão de que tem uma queda da arrecadação, não é rigorosamente verdadeira, uma vez que no momento em que você reduz a carga tributária, você facilita o acesso, aumenta o consumo. Sim. Então, Sim. na verdade, ela acaba empatando. Pela quantidade compensa, né? Exatamente. E a população que pode adquirir seu medicamento através de um tributo reduzido, ela vai gastar, entre aspas, em outras atividades que vão gerar também impostos para o governo, porque vai ser uma população mais saudável e com isso ela vai ter mais condições de poder usufruir de outras questões. Nós vamos diminuir os leitos hospitalares, porque se você cuida da saúde preventiva, você reduz lá na frente as internações. Então é isso que nós queremos levar, essa coleta de assinaturas, com o maior número possível de assinaturas, para que nós possamos demonstrar a população junto nesse trabalho. E a outra parte é convencer o governador de que é uma medida que implica numa questão social e de saúde. E eu acho extremamente oportuna por conta de tudo que está acontecendo no nosso país. Então nós esperamos e acreditamos na sensibilidade do governador que nós possamos conseguir alcançar o nosso objetivo. Mas é uma luta e nós não vamos desistir enquanto nós esgotarmos todas as nossas ações em relação a isso. Perfeito, e não desista mesmo, tá? Bom, e é assim, esse cidadão, ele está assinando, ele está consciente do que está assinando, está discutindo isso, está discutindo os argumentos, ou está assinando por assinar? Não, nós colocamos uma barraca nas praças da cidade central, nós colocamos qual é o nome da campanha, Sim. Nós colocamos a assinatura, nós explicamos para a pessoa o que é e ela assina depois de se convencer de que aquilo vai ser bom para a população. Ela põe o nome, assina, põe o seu CPF, quer dizer, são assinaturas identificáveis. Perfeito. Deputada, já que nós estamos falando aqui de medicamento, e aí remete, né, a todos nós a questão da saúde, prevenção, isso é muito bacana, né, que a gente aborde isso. Vamos pegar uma das leis, que é exatamente essa garantia do atendimento para mulheres que são vítimas, né, enfim, de violência sexual. Aí nós temos essa lei Maria da Penha, que se eu não estou enganado agora em agosto, 6, 7 anos de existência, mas ainda parece que não pegou ainda, pelo menos dentro da expectativa das pessoas e até da necessidade, principalmente das mulheres. O momento é do quê? De aprimoramento, lá na Assembleia isso está sendo discutido, precisamos de outras leis mais contundentes. O que a gente faz? Porque li alguma coisa esses dias que a cada hora e meia no Brasil, né, morre uma mulher por conta desse conflito de gênero. Né? Na verdade, assim, essa lei que foi já sancionada pelo governador é uma lei que dá atendimento integral à mulher vítima de violência sexual. Então, esse projeto, o defeito que você está me falando que eu percebo é que assim, é a falta de aplicação da lei que já está em vigor. Por exemplo, a mulher por essa lei, que transformou em lei, que era um projeto de lei, a mulher é atendida na própria unidade de saúde, a perícia é feita lá, então o IML se desloca até a mulher, né, porque ela já está fragilizada, ela foi vítima de uma agressão, ela se sente humilhada, ela se sente constrangida e ali mesmo ela vai ser atendida. Então, um atendimento social e psicológico para que ela possa ali também receber a pílula do dia seguinte para não vir engravidar uma gravidez indesejável por conta da agressão e também o coquetel contra a AIDS, porque se o agressor estiver contaminado, além da agressão e da violência, ela pode até se contaminar também. Então, esse projeto já se transformou em lei, já foi sancionado, regulamentado, e nós percebemos que ainda no estado de São Paulo, ele não está sendo, aqui em Sorocaba sim, está funcionando, na capital, no Pérola Baito, mas nas outras cidades do estado de São Paulo ainda está muito insípida a aplicação dessa legislação. Tá, e a gente cobra de quem então? Então, na verdade, assim, essa lei, os governantes das suas cidades deveriam aplicar essa lei, né, criar condições de mecanismo de poder aplicar, mas muitas vezes a gente sabe que algumas cidades têm dificuldades de recursos. Agora, Sorocaba é uma cidade privilegiada em termos de suporte às mulheres vítimas de violência. Nós temos o CEREM, que é um centro de atendimento, de referência da mulher, onde eu também ajudei com verba para que ele fosse construído. Nós temos a Delegacia da Mulher, nós temos abrigo para mulheres e agora mais uma conquista que nós tivemos esses últimos dias, que é a Vara de Violência Doméstica, uma vara especializada no Fórum para atendimento das vítimas de violência. Agora, para mim, ainda choca quando eu vejo uma mulher morrer espancada, dói, porque quando uma mulher é agredida, acho que todas nós nos sentimos agredidas, né? Nós sentimos às vezes impotentes. Então a Lei Maria da Penha, ela veio para garantir a prisão do agressor.
né? Mas ainda o que nós temos que combater é a violência em si, porque não basta prender, porque aquela mulher já perdeu sua vida, ou muitas vezes, como já aconteceu, agressões que mutilam as mulheres, né? Então, o que nós temos que fazer entender, desde nós da escola, mas bem no início, que as mulheres sabem que elas não podem apanhar, mas os homens precisam entender que eles não podem agredir. É isso que nós temos que incutir nas nossas crianças, para que elas sejam criadas já pautadas com essa agenda de impossibilidade de agressão. Não tenha dúvida. E a mulher tem que ter a consciência que ela tem que ir para uma delegacia e fazer o tal do boletim de ocorrência. Registrar a ocorrência. A mais omitir, né? Exatamente. Bacana. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. A senhora falava a respeito dessa vara de juizado especial criminal e da violência doméstica e familiar. Fundamental isso, deve dar uma agilizada nos processos, né? Tomara que o doutor Hugo Leandro Maranzano faça um belo trabalho, e ele é muito consciente, é muito eficiente naquilo que desenvolve, então certamente essa vara vai trazer realmente bons resultados aqui para a cidade de Sorocaba e para a nossa região, por que não? Nós vamos para um rápido intervalo, estava lendo aqui, ó, já integrou a Comissão de Educação, Ciência, Cultura e Tecnologia. 8 anos. Meu Deus do céu, hein? Quero agradecer aqui a nossa querida Marcel Rodrigues, o Walter José, são os assessores que dão essa assistência toda, a deputada Maria Lúcia, que hoje gentilmente participa aqui do nosso painel social, nosso painel saúde. Rápido intervalo, já voltamos. 16 da NET é por aqui, que Sorocaba sempre se vê. Muito bem, nós voltamos aqui pelo 16 da NET, sequência do nosso painel social, hoje prazerosamente com a presença da deputada Maria Lúcia participando aqui conosco, muita coisa bacana para abordarmos aqui durante toda a programação. A gente falou muito a respeito de saúde ainda no primeiro bloco, tem outros 2 projetos que a gente já vai abordar aqui. Tem um que mexe no bolso daquele que é inadimplente, né? Principalmente quando se fala em condomínio, atraso de parcelas de aluguel, sei lá, de prestação. Isso aí o pessoal, não sei se... Como é que foi? Se ele foi bem? Foi bem aceito isso ou não? Esse projeto, pela população, sem dúvida. Imagina. Mas assim, esse projeto é um projeto que foi sancionado, que permite protestar as dívidas de condomínio. Sim. Sim. Né, e as dívidas de aluguel. Até por uma questão de respeito para os outros condôminos, está certo? Não? Exatamente, porque na verdade assim, esse projeto, você protestando, você primeiro, quando você está devendo um condomínio ou 2, você consegue aos poucos fazer acerto. Chega num ponto, quando você protesta, você imediatamente dá conhecimento de que ele dá uma oportunidade de ele quitar o seu débito. Renegociar. Renegociar, porque na verdade quando você deixa de pagar o condomínio, aquele valor é rateado entre todas as pessoas. Eu não estou falando aqui, a lei também não quer alcançar aquele que ficou desempregado, porque normalmente a pessoa de classe mais humilde ou que está desempregada, ela vai procurar para fazer um acordo. O que essa lei quer impedir é aqueles que passam nas portarias dos prédios com carros importados, voltando de viagens, e não pagam o condomínio, porque como a multa é de 2%, ele prefere pagar os cartões de crédito, passa de uma forma descarada na frente da portaria, usando os serviços do prédio, sem prioriza pagar o condomínio, podendo pagar. Então, esse protesto impede que ele faça transações comerciais, transações bancárias, e faça com que aquele inadimplente vá cumprir a sua função. Porque o que acontece? Se vários condomínios resolverem não pagar o condomínio, você não vai poder fazer manutenção de elevadores, pode provocar acidentes, você não pode fazer manutenção de uma série de obras dentro do prédio. Então, esse projeto veio para garantir a defesa do prédio como si, né, de todos os condomínios em si. E ela tem sido bastante divulgada, tem sido bem aceita, ela já está há alguns anos já sancionada. Então, assim, a única dificuldade é que muitas vezes tem imobiliários que preferem não protestar por conta dos honorários, etc. Então a gente encontra um pouco de dificuldade. Ainda tem essa resistência? Ainda tem essa resistência. Sorocaba em particular ou não? Na verdade, no estado de São Paulo como um todo, sim, né? Porque, na verdade, às vezes, os advogados, a gente tem, as imobiliárias, elas, como querem elas cobrarem as despesas, muitas vezes não protestam, né, para que elas possam receber os honorários. Então, muitos síndicos ficam preocupados em aplicar essa penalidade por conta de uma série de questões, mas, na verdade, está na prerrogativa do síndico protestar, sim, e muitas vezes eles ficam inibidos por alguma ação de criar um constrangimento dentro do condomínio. Agora um detalhe, no que diz respeito a caçar estabelecimentos que vendem bebida alcoólica para menores, ótimo. Né? Essa lei também é da minha autoria, ela também já foi sancionada, mas ainda é uma lei que não está sendo usada da forma que deveria.
Nós ainda encontramos comerciantes irresponsáveis. Mas é caso de polícia. Né? É caso de polícia. Irresponsáveis que acabam vendendo bebida para menores de idade, ou muitas vezes o maior de idade vai, compra e dá para o menor de idade. Mas pelo menos nós percebemos que em diversos lugares, nós percebemos que foram testes feitos até para uma revista de circulação nacional e que demonstrou que as menores de idade entravam no estabelecimento, pediam as bebidas e não exigiam nenhum tipo de documento. Então essa é uma irresponsabilidade ainda, porque todas as leis no nosso país, quando mexe no bolso, elas funcionam. Né? É bem isso, assim, né? A gente briga, agora, quando não mexe no bolso, vão deixando para lá, né? Como um cinto de segurança. A partir do momento que voltaram, as pessoas passaram a usar o cinto de segurança. Tem uma outra lei, e aí a deputada está vivendo uma expectativa muito grande, e a gente está aqui na torcida para que o governador sancione, não deve demorar muito, 2, 3 semanas, muito provavelmente já será sancionada, e tem tudo a ver com um programa de qualidade para mulheres que estão naquela fase do climatério. Isso aí tem a ver com produção de hormônio, enfim, mas depois a gente explica isso com calma. Eu queria me ater a uma outra questão aqui. Vi aqui títulos de cidadã, né? Homenagem cidade tal, Votorantim, Sorocaba e tantas outras cidades, Penal do Sul, enfim, até anotei as cidades aqui, mas aí eu fico pensando, essas mesmas cidades que homenageiam uma deputada, vez ou outra vai bater a porta do gabinete do deputado, olha, aporte financeiro, emenda para isso, para aquilo. É fácil administrar isso? Na verdade, assim, todas essas cidades, assim, deram um título de cidadã por algumas ações políticas, e também questão de emendas, porque a maioria das cidades não consegue se manter apenas com o seu orçamento. Então, essas emendas que nós, como deputados, liberamos junto ao governador, elas ajudam em muito nas cidades, principalmente as cidades menores, de menor porte, que tem que a vocação dela tá meio ainda não está solidificada, elas têm dificuldades de manter a sua cidade com o programa. Então, essas verbas vêm ajudar a pavimentar, a asfaltar, equipamentos de saúde. Então, assim, é sempre um agradecimento por uma ação que você fez pela cidade. Mas, na verdade, é uma obrigação nossa, né? Nós somos eleitas para isso, e o nosso compromisso com a nossa região é atender a esses pedidos. Não, às vezes, não conseguimos dar o valor de emendas a ponto de atender a real necessidade dos municípios, mas nós temos tentado, na medida do possível, atender pelo menos as cidades mais próximas da nossa região, para que o prefeito possa ter mais condições de trabalhar pelo seu povo. Agora, deputado, que a contrapartida vem em outubro, novembro do ano que vem, né? Na verdade... Você espera, né? Porque para você ajudar uma cidade, você precisa ganhar. Tem que continuar trabalhando e defendendo todos eles. Né? Então, assim, esse reconhecimento, a gente espera nas urnas, né, é a avaliação do seu trabalho, o reconhecimento dele pelaquela cidade que você trabalhou, para que você possa continuar trabalhando por ela. Bacana. Algumas coisas pontuais aqui, deputada. A reunião na TESP foi recente isso, e tem a ver com a Raposo aqui, quilômetro 92, tem aquele bairro Jardim Novo Eldorado ali. O trânsito ficou complicado, velocidade máxima ali, acho que 90, acho que acaba sendo muito, principalmente para as pessoas que entram ali, né? Tá fácil lidar com a TESP, é uma coisa meio complicada. Demorou um pouquinho, mas nós conseguimos agora que eles façam um estudo no local para colocar mecanismos que facilitem... Vai reduzir a velocidade. Reduzir a velocidade, e mecanismo de controles e fiscalização para que não ultrapasse os limites da velocidade permitidas por conta dos acidentes que já aconteceram ali. E uma outra conquista que nós tivemos em relação à Arcesp também foi com relação às marginais. Havia uma redução muito brusca de velocidade, e o governador, quando esteve, nós pedimos para que ele andasse na velocidade que estava ali. Ele viu a dificuldade, no mesmo momento ligou para a Arcesp e aumentou a velocidade em mais 10 km, para que a diferença entre a passagem da pista de mais velocidade para marginais não fosse muito brusca, para evitar acidentes no local. Deputada, tamanho da responsabilidade, fica imaginando, é do partido do governador. O governador tem responsabilidade hoje com 500, e lá vai cacetar quase 600 cidades dentro do nosso estado, em particular aqui para a nossa região. Está a deputada Maria Lúcia e está a deputada Rita Passos, mais próxima aqui da gente, para defender os anseios, enfim, as necessidades da região. E aí, toda cidade, obviamente, tem lá suas cobranças, com certeza. E, eventualmente, o governador vem para fazer as visitas de uma outra obra que ele está lançando, inaugurando, enfim.
fácil defender o governador, às vezes por conta de alguma coisa que está sendo reivindicada já há algum tempo? Sorocaba não foge à regra e outras cidades da nossa região também. Na verdade, eu quero fazer um elogio ao nosso governador Geraldo Alckmin. Ele distribui a mesma verba que nós recebemos, todos os partidos recebem. Ele não olha para a carteira, diferentemente do governo federal, ele não olha para a carteira partidária. Independente da cidade, isso é? Independente da questão partidária. Tanto eu sempre ajudei todas as cidades, continuo ajudando a partidos que são até de oposição no nosso governo, mas a população não pode ser atingida. Acho que no momento da eleição, nós temos um partido, nós defendemos aquele partido, mas depois que acaba a eleição, nós temos que esquecer a questão partidária, porque a população precisa ser atendida. Você é votada naquela cidade, a população conta com seu apoio, e nem o governador vamos fazer discriminação, porque é partido A ou B e não podemos ajudar. Então, sempre ajudei em cidades do próprio PT da nossa região, que eu ajudo também, participo do Bofete, ajudava Votorantim quando era PT também. Todas as cidades da nossa região, independentemente dessa questão, nós temos ajudado. É claro que o que nós precisamos na nossa região é fortalecer que sejam eleitos deputados da nossa região, com compromisso com a nossa região, que conheçam a nossa região. Porque muitas vezes os votos são para deputados de fora, e nessas horas, sim, nós temos a dificuldade. Né? Nós elegemos poucos deputados federais, e em tamanho da cidade, da nossa região, que são 2 milhões de votos, nós fizemos na nossa cidade de Sorocaba só 3 deputados estaduais. Né? Pouquíssimo. Pouquíssimo. E dos federais, só uma que assumiu agora, que a deputada Yara, já tinha o deputado Jefferson. Acho muito pouco para a nossa região, porque a nossa região é muito ampla e nós precisamos de muito recurso. Nós sentimos a diferença agora. Se nós tivéssemos mais deputados, eu acho que assim, a nossa região estaria politicamente mais fortalecida e nós teríamos recebido bastante. Mas o nosso governador tem trazido bastante, tem olhado diferentemente para a nossa região. Eu já visto todas as obras que estão aí de estradas, né? A duplicação da SP-264, essa que vai de Sorocaba para Salto de Pirapora, que começa a duplicação agora no fim de outubro. E a cobrança é grande no que diz respeito a essa duplicação, que já vem de tempo. A SP de 79, sim. Várias conquistas nós tivemos aqui na nossa região. Acho que em termos, nós estamos bem atendidos, mas claro, nós vamos sempre precisar melhorar cada vez mais. Perfeito. Para o último bloco, viu, deputado, a gente vai falar muito de política aqui. Só queria fechar essa primeira participação aqui, exatamente abordando essa questão. Detalhe, vocês são eficientes, dedicadas, trabalham muito, mas continuam sendo minoria, seja na Assembleia, seja nas câmaras, seja no próprio Congresso, né? Dá para reverter esse quadro a curto prazo ou está muito difícil? Está difícil. Quantos são na Assembleia? Dos 94 nós temos 10, 10 mulheres. 10 mulheres? 10 mulheres. Quer dizer, nós fizemos aquela lei, foi aprovada de 30% de cotas. Não chega. As mulheres nós não conseguimos atingir. Ainda é uma dificuldade que nós temos. As mulheres não estão indo muitas vezes para as candidaturas, os partidos às vezes não dão a estrutura necessária para as candidaturas femininas, os investimentos nas campanhas para as mulheres são mais difíceis por um conceito antigo, então ainda é muito difícil uma mulher se eleger. Conceito antigo ou preconceito antigo? Preconceito antigo, também. Conceito antigo. É complicado isso. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando mais das coisas locais, falando um pouco mais de política, né? Com a deputada Maria Lúcia, que gentilmente hoje participa aqui do nosso painel social. Rápido intervalo e a gente já volta pelo 16, a NET é por aqui que Sorocaba sempre se vê. De volta aqui pelo canal 16, sequência do nosso painel social, nosso melhor, muito obrigado aí pela sua companhia. Nós temos o nosso site www.net.tv.br/mídia. Através deste site dá para se saber em que momento o programa tem lá a sua reprise, né? Mas independente do horário que você nos acompanhe, vocês nos acompanham, né? É evidente que fica aqui um agradecimento todo especial. Deputada Maria Lúcia está aqui conosco. Deputada, me tire uma dúvida. Sem o AMAN é a primeira vez que vai para uma reeleição? Na verdade, assim, o meu nome é esse, meu nome político é esse, né, e o meu nome continua sendo esse, parlamentar, né? Eu não mudei meu nome porque é um nome que foi construído politicamente assim, né, eu uso há mais de 25 anos que eu uso esse nome, então assim, é um nome que as pessoas já estão familiarizadas, já estão acostumadas a ouvir, então é muito difícil você mudar o nome, né? Então as pessoas vêm assim, continuando chamando pelo mesmo nome, é o meu nome legal, é o meu nome do ponto de vista de ordem legal, né? E também do ponto de vista político também. É assim que eu me cadastrei, né? Assim que na Assembleia
Eu concorri com esse nome e é o meu nome parlamentar. Tá certo, e vai manter. Manter. Bacana, bacana. Vamos lá. Déficit habitacional, a gente sente isso em praticamente todas as cidades. Umas mais, outras menos, depende de cada política, de cada administração. Mas a senhora tem, na medida do possível, ajudado. Recentemente 400, ela vai cacetar algumas para Votorantim, agora recentemente Salto, 170, enfim. Como é que é isso? Esse é um trabalho que nós temos feito com os prefeitos junto à Secretaria da Habitação. Sim. Então, o programa, por exemplo, de Salto de Pirapora, nós já vimos trabalhando há muito tempo, eram áreas ocupadas que faltava para a população ele ter um documento. Porque, na verdade, o legado que uma família quer é, primeiro, ela se sentir nessa área que ela está residindo, que ela não vai ter mais ameaça de ser retirada daquela área. Então, ela ganha o seu documento, que a posse sobre aquele... Tá, é regularização área, mesmo, regulariza, né? Aquela Sim. área, ela passa a ser da família, ela pode viver em paz sabendo que ninguém mais vai poder tirá-la, e ela deixa um legado para os seus sucessores, né? Para os seus filhos, para os seus netos. Essa foi na questão de Salto de Pirapora. Aqui na cidade de Sorocaba já tem 5.000 e poucas casas sendo construídas, né? São prédios, etc. E em Votorantim nós tivemos com o prefeito Erinaldo também. São áreas também que o prefeito pretende construir unidades habitacionais para conter o déficit habitacional de Votorantim. Então nós estamos trabalhando juntos para que, junto ao aporte que nós conseguimos junto ao governo do estado, porque só com a verba do Minha Casa Minha Vida seria impossível fazer essas casas. Então nós conseguimos que fosse assinado um convênio com o governo do estado essa semana, para que esse aporte fosse transferido e para que houvesse a condição de construir essas moradias. O secretário Silvio Torres é flexível? Porque sempre tem aquele secretário que dificulta um pouco, né? Quer ser mais do que o próprio governador, né? Acho que, como ele já foi prefeito, ele é deputado federal, eu acho que ele tem a sensibilidade necessária e, na verdade, ele está cumprindo também um plano de governo do governador Geraldo Alckmin, que é diminuir o déficit habitacional no estado de São Paulo. Então, tem vários programas de urbanização, de cidade legal, que é essa da regularização, das construções habitacionais, complementando Minha Casa Minha Vida. Então, tem vários programas, ele é uma pessoa extremamente sensível e vem seguindo esse programa de governo e a nossa região vem sendo atendida de uma forma bastante satisfatória. Deputado, faça uma pergunta exatamente para dar gancho a uma outra, dependendo, obviamente, da sua resposta. CPI facilita uma administração? CPI? Na verdade, assim, a CPI, aquela CPI cujo foco é obter as informações, eu acho extremamente necessária, sou favorável. Agora, as CPI políticas, para perseguição, para tentar prejudicar os políticos, eu acho que essas CPIs que são por vingança, entre aspas, políticas, elas não constroem nada, porque, na verdade, se você quer fazer uma CPI, você, no momento em que o ato aconteceu, você entra com uma CPI. Agora, a gente percebe que alguns usam essa CPI, depois de um tempo, quando já deveria, se é para fiscalizar o vereador ou o deputado estadual, você tem que fiscalizar para e passo com o governo. Agora, essa CPI que vem depois de algum tempo e vem como uma forma de vingança política, ela não constrói nada, né? Pelo contrário, eu acho que é um desgaste desnecessário. Então, assim, CPI para apurar algumas irregularidades são necessárias. E CPI política eu não aceito porque, na verdade, elas não têm o objetivo de realmente apurar e dar prestação de contas à população. Então, vamos explicar que nós estamos com 2 CPIs em andamento aqui em Sorocaba, uma delas praticamente finalizada, o relatório já saiu, deve ir para o Ministério, que é exatamente das obras atrasadas. E a outra é mais relacionada à saúde, e essa ainda está sendo discutida. Essa de obras atrasadas, ela é mais política do que esclarecedora, na sua opinião, né? Eu não gostaria, assim, de interferir nas ações do legislativo da qual eu não faço parte, mas eu acho ela injusta. Porque quando você vê o prefeito Vitor Lippe, o número de obras que ele fez, e muitas das obras que foram atrasadas, não foram atrasadas por incompetência, tanto que ele saiu com uma aprovação de quase 80%. Sim. Essas obras foram atrasadas porque algumas construtoras, empreiteiras, não cumpriram o contrato, ou queriam um reajuste, ou faliram. Muitas vezes o governo federal não houve o repasse, e algumas atrasaram por intempéries, por várias razões. A questão da mão de obra que a gente cita direto aqui está escassa, está escassa. Também isso atrapalha qualquer construtora. Temos o caso tipo, a cadeia pública feminina de Votorantim. A empresa faliu, os funcionários ficaram sem receber, o governo do estado teve que refazer toda a licitação. Então, eu acho que se um governo foi aprovado, teve suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, e ele saiu com uma aprovação
de quase 80%, significa que ele foi um bom gestor. Então nós precisamos analisar se realmente ela é justa. Agora, eu não posso interferir, é prerrogativa da Câmara iniciar suas atividades, mas no caso específico desse, eu acho que foi uma ação injusta, às vezes expõe desnecessariamente uma ação que foi feita com responsabilidade, que atrasar uma obra não significa que você cometeu nenhum ato de corrupção, né? Foi um atraso, muitas vezes involuntário. Então, não foi incompetência, porque no momento em que você tem centenas de obras numa cidade, atrasam algumas obras, isso fazem parte do processo de um gestor, né? Agora aí que está, o quanto isso mexe com o eleitor, que não tem conhecimento a fundo das coisas. Recentemente nós tivemos uma outra ação, esta ação no Ministério Público, e aí acusando inclusive de improbidade, não só o próprio ex-prefeito Vitor Lippe, como alguns secretários também, e a questão da não licitação na hora de contratar uma obra que se faz ali necessária, que precisa seja feita de maneira emergencial. O problema é definir o que são obras emergenciais. Quando, na verdade, são obras emergenciais, se o prefeito não contrata emergencial, a população critica. Vai cobrar com certeza. Como, por exemplo, no começo do ano, nós temos muitas chuvas, né? Muitas chuvas, e necessariamente as obras acabam sendo emergenciais. Se o prefeito não contrata essas obras, a população sofre. Então, é muito difícil para um gestor tomar uma decisão dessa, por conta da definição exata do que são obras emergenciais. Acho que obras emergenciais são